Muito! Não, ainda não, cara. Quer dizer que tu meteu um aqui, né, com o microfone funcionando, daí a tela preta e eu falando, olha, João Vitor, te amo. Manda um beijinho pra mim aqui. Ai, lindo. Muito boa noite! Boa noite para você que está aqui agora no Facebook do Guri da Praia. Sejam todos bem-vindos a mais um A Pergunta Que Não Quer Calar. Esse programa que já respondeu tantas perguntas, tantas questões, que daqui a pouco nem o Google vai ter tanta resposta como esse programa já teve, beleza? Muito obrigado por você que está chegando aqui, que já chegou mandando perguntas antes mesmo do programa começar. Um beijo para você, pela sua interatividade. Começa já então a curtir a live. Curte, compartilha, continua comentando, continua fazendo a tua pergunta, que é claro que vai ser lida por ele aqui no A Pergunta Que Não Quer Calar, que é feito aqui ó, nos estúdios da Ferreiras Imóveis, a melhor imobiliária do Litoral Norte para ti que quer alugar anualmente, é aqui. E a tua pergunta que não quer calar, o teu comentário vai ser lido e falado por ele, dono, sócio proprietário deste programa. Ele, Éder Ferreiras. Como é que tá, Éder? Tudo certo, meu querido? Boa noite, Tainã. Ainda estamos em êxtase pós-show do Tainã, né? Pós-show do Guri da Praia, ainda estamos em êxtase aqui. E quem tiver alguma pergunta, manda aí que eu vou passar direto para ela. Ela tá aqui, o Tainã já vai apresentar a nossa convidada de hoje. Vai daí, Guri da Praia! E esse programa que é um oferecimento, né? Os nossos patrocinadores SP Link, também da Oral Sim e da Dani Esportes, que tem o patrocínio de Acerte Médico, Consultas Médicas, GS Seguranças e Destaque Multimarcas, e o apoio de Confeitaria do Doce Sabor, Zone Sushi, MK Clean, 3D Corretora de Seguros, Inove Comunicação Visual, Mega Eletrônicos e ProArt Barbearia. Hoje estamos recebendo uma pessoa super, mas assim, ó, muito conhecida aqui na cidade. Você já deve ter ouvido falar com certeza dela. Ela que é advogada, mãe, né? Mãe atípica e presidente da Associação Autismo Litoral Norte, é isso? Uhum. Uma salva de palmas do estúdio aqui para receber ela, Bruna Ressurreição, senhoras e senhores! Toda tímida, com muito medo da pergunta que não quer calar, mas Bruna, muito obrigado por aceitar esse convite. Seja bem-vindo ao nosso humilde programa. Obrigada pelo convite. Estou um pouco nervosa, confesso, mas é uma honra estar aqui para falar dessa pauta que tem no meu coração. Essa pauta que trouxemos aqui para vocês, para tirar dúvidas, então sim, teremos muitas questões que vão vir de vocês e todas serão super abraçadas e lidas aqui pelo Éder, você pode ter certeza, e a Bruna está aqui pronta para responder qualquer uma. Então, se tu tem alguma dúvida em relação a esse assunto, a relação também à advocacia, ao direito, tá? Porque eu sei que tem muita criança, muita adolescente que almeja ser advogado, que está querendo entrar nesse ramo, faça sua pergunta aí, beleza? Bruna, olha só, antes de ser presidente da Associação Autismo Litoral Norte, tu é advogada. Uhum. Antes de ser advogada, tu é mãe atípica. Antes de ser mãe, se a gente for antes, nós vamos voltar para a barriga da tua mãe. Então é o seguinte, de onde veio, do que se alimenta e quem é Bruna Ressurreição? Bom, eu advogo aqui no município, né? Regionalmente, nacionalmente, e eu sou mãe do Benício, um menino que está no espectro, nível 1 de suporte. Ele recebeu o diagnóstico muito cedo, com 1 ano e meio. Eu engravidei dele também muito cedo, foi aos 21 anos. E desde então ele transformou a minha vida. Através dele que eu recebi essa missão, que é advogar nessa área. Eu já tinha tido, né, o contato com o direito previdenciário. Então, depois que eu me tornei mãe e advogada, eu acabei indo para esse nicho dentro do previdenciário, né? Que é o nicho das pessoas com deficiência, cuidadores, doenças graves, né? Então, através dele que veio o meu propósito de vida. Então, quer dizer que tu atua na área do direito, mas não necessariamente somente com pessoas que têm espectro autista. Não. Não só isso. Porque daí acabou nichando no direito das pessoas com deficiência, né? Porque a deficiência se trata de vários aspectos e acabou direcionando assim dentro do ramo previdenciário para esse nicho também, né? Porque até dentro do previdenciário, dentro do direito civil, dentro de vários ramos do direito, tem essa questão do direito das pessoas com deficiência. E essa paixão pelo direito
né? Porque eu acho que tu primeiro iniciou no direito, daí se tornou mãe durante, enfim. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas a paixão pelo direito surgiu da onde? Em que momento que a Bruna falou assim, o que eu quero mesmo é ler o Vadimeco. É isso que eu quero. Não foi sempre assim, foi uma construção. Eu queria ter cursado assistência social, serviço social. Olha só a virada! E o meu pai não vai para direito. Na época, né? E acabei cursando direito na Unicinos e tive a oportunidade também de fazer vários estágios. Confesso que quando eu tive o Beni, tive um período ali que eu tive que me dedicar às terapias dele, muito no início, assim, eu queria desistir e ir cursar moda. Mas aí o meu pai, novamente... Fica no direito! Mas eu sempre tive essa questão do direito social, assim, muito, né? Da parte social, de ajudar as pessoas. E acabei indo para essa parte aí do direito social e acabei me apaixonando, né? Porque é muito gratificante ajudar essas famílias, ajudar uma pessoa que precisa de um benefício. E foi aí que eu senti, assim mesmo, a paixão pelo direito, mas foi um longo caminho, né? Sim, e o Beni tem quantos anos? O Beni tem 13. O Beni tem 13 anos. Então, faz 13 anos que tu atua nessa área ou foi depois de 3 anos do Beni? Em que momento que tu falou assim, tá, mas tem um nicho aqui interessante que eu posso ajudar pessoas e ainda assim cumprir o meu papel? Foi depois, eu ganhei o Beni, tive o Beni, daí ele recebeu o diagnóstico 1 ano e meio, aí teve as fases das terapias, das intervenções, que era toda manhã. Nessa época eu trabalhei na Câmara de Vereadores, era assessora lá, depois trabalhei na prefeitura, então eu consegui conciliar a manhã das terapias do Beni e à tarde eu trabalhava, né? E aí foi esse período que depois eu estudei para a OAB e comecei em 2018 botei o escritório. E aí foi recente esse nicho do direito desse ramo. Foi recente? Foi recente, faz uns 4 anos. Eu botei o escritório já faz uns 7. E aí meio que mescla a história da associação com a minha vida, porque eu tenho uma amiga, Aline, que fundou a associação, e eu atuei para ela numa ação, depois atuei para uma amiga dela. E aí, assim, eu fui começando a atuar para várias mães atípicas, e daí que veio esse nicho, assim. É bem recente, faz uns 4 anos. Engraçado que agora a gente a primeira pergunta, a gente já falou sobre vários assuntos que eu quero falar com ela, então eu tenho que quase olhar para ela e falar assim, não importa, porque eu quero perguntar isso depois. Senão a gente vai atropelar tudo, Éder. A gente vai atropelar tudo. Não veio armada, cara? Veio. Disse que tava nervosa, mas tava bem. Tá, mas o pessoal tá armado aí nos comentários, Éder? Cara, a galera tá parabenizando ela também, né, pela associação. Vamos trazer a primeira pergunta. E só para constar, quando ela diz o meu pai, sabe quem foi o pai dela? O pai dela foi vereador do nosso município. São Brás. O cara foi vereador no nosso município, cara. Então a pergunta é, como é ser mãe atípica e ser presidente da Associação do Litoral? Matou uma pergunta minha, tchê! Mas tô brincando. Pode fazer essa pergunta. É uma pergunta do Guilherme Silva e também do Tainan Andrade. Um abraço pro Guilherme Silva, tá lendo meu roteiro, né, seu danado? O Guilherme é vice-presidente da associação. Ele é pai atípico também. Enfim, ser mãe atípica é um misto de emoções. Eu acho que a vida da gente é um ato político, mas quem se torna mãe atípica acaba se tornando uma pessoa ativa na questão de lutar por direitos. E é muito complexo porque uma mãe atípica comemora pequenas coisas, só que a gente vai colocando determinados sentimentos numa caixinha e aí às vezes a gente vai lá e experimenta uma caixinha que é uma falta de inclusão na escola, um preconceito com uma família que é amiga, né? Então, às vezes isso acaba, como é que eu vou me explicar? Misturando tudo e a gente tem que buscar ajuda psicológica, buscar grupos de acolhimento, né? É um projeto da associação que a gente quer implementar novamente, ter a roda das mães atípicas, porque às vezes a gente faz uma roda de mães, todo mundo tem uma demanda e às vezes as demandas são iguais e todo mundo assim consegue falar sobre isso.
É muito importante essa questão, porque ser mãe atípica é muito complexo, é lutar assim diariamente contra várias situações e várias coisas que nos trazem sofrimento. Eu vou falar um episódio para a Bruna, que muito provavelmente ela não sabe, mas o pai do Beni é meu amigo. E aí uma vez eu estava na praia, eu, o pai dele e o Beni, nós fizemos um campinho ali com os meninos e começamos a jogar bola. E ele disse para mim na época ali, o pai do Beni disse, cara, o Beni nunca jogou bola, cara. É a primeira vez que ele vai jogar, tinha uns 6 anos, 7 anos, às vezes a falta de inclusão das outras crianças não inclui ele. E hoje eu vejo o pai dele botando, às vezes, ele já jogando futsal e jogando bem, fazendo gol. E é bem gratificante, assim. Eu lembro ele dizendo, cara, ele nunca jogou bola e tal. E tá jogando É melhor sobre isso, é sobre a gente comemorar pequenas coisas, né? Diariamente. E aí E eu vou te dizer, né? Joga muito melhor do que tu, menino. Não, isso eu tenho certeza. Mas isso não só o Beni, mas muitas crianças aqui jogam muito melhor do que eu. E inclusive o futebol jogado de fato, muita gente até parou de jogar nos campinhos, das ruas, né, da praia e tudo mais, porque prefere o quê? Prefere ficar em casa jogando no computador, jogando no videogame. E para isso, Éder, precisa ter uma internet boa. Precisa ter uma internet boa. E para ti ter uma internet boa aqui no litoral é a SP-Link. Não tem jeito. A SP-Link, que é a nossa patrocinadora aqui em relação à internet aqui para Tramandaí e para Imbé, é testado por realmente jogadores, então não vai ter lag nem pro teu jogo, muito menos para aquela tua IPTV que eu já falei, que eu sei que tu tem, aquele miau, eu sei que tu tem, seu danado. Então, ó, não vai ficar na mão. A SP-Link vai estar te dando todo o suporte, atendimento 100% humanizado. E o pessoal é daqui, então já sabe direitinho onde pegar para ir fazer o suporte bem rápido para ti. Nesse momento de temporal, não perde tempo. É SP-Link, não caiu lá em casa, beleza? Não sei se caiu a tua internet aí. A minha não caiu porque a minha é SP-Link. Tamo junto. Valeu, SP-Link. O Éder falou agora sobre, né, os desafios, né, da maternidade, da paternidade também atípica. E eu queria fazer uma pergunta para ti. Tu disse que o Beni foi diagnosticado com 1 ano e meio, mais ou menos. Pré-diagnosticado. Qual foi a tua sensação de momento, né, no momento que tu te tornou uma mãe atípica? Qual foi a sensação, né? E explica para as pessoas o que é o termo mãe ou pai atípico, porque para mim não é uma novidade, para ti muito menos. Tu vai olhar para mim e falar assim, por que eu tenho que responder essa pergunta? Essa pergunta é tão óbvia. Mas eu tenho certeza que alguém ali do outro lado já viu, ou já ouviu, ou já leu numa bio alguma coisa e não deve ter compreendido ainda o tamanho dessa missão. Então, o que é, primeiro de tudo? Quando alguma criança está no espectro, é uma criança, né, dita neurodivergente, então é considerado atípico, né? Não é considerado normal, como dizem, né? Sim. E então, como é que foi, Bruna, do pré-diagnóstico em diante? O Beni tinha alguns comportamentos rígidos, ele não conseguia brincar, ele estava com dificuldade, demorou muito para caminhar. E eu sofria, assim, bastante, porque as pessoas falavam, não, ele não tem nada. Só que a minha mãe é pedagoga, ela é professora aqui do município também. E ela falou, Bruna, vamos investigar isso. Há 12 anos atrás, eu não sabia que tinha que procurar um neuro. Eu procurei uma psicopedagoga, que era professora, amiga dela, fofa, e ela nos encaminhou para o Sócrates, porque a psicopedagoga é a partir da fase de aprendizagem. Sim. E eu lembro que eu fui a Porto Alegre, ele ficou 1 hora entrevistando, perguntando da gravidez, fez algumas avaliações com o Beni tinha essa dificuldade de olhar no olho, e nos sentou, assim, eu e o pai do Beni, disse, né, que o Beni poderia estar no espectro, e há 12 anos atrás, o único contato que se falava sobre isso, eu me lembro que era naquela novela que teve uma autista adolescente que pintava quadros, que namorou, lembra? Era o meu único contato com isso. E eu me lembro que eu perguntei para ele, doutor, o Beni vai ter uma vida, vai poder ter uma namorada? Porque eu não sabia sobre o assunto. E eu acho que os médicos meio que potencializam para a gente buscar uma intervenção. E ele disse, ele falou de algumas características, que o autismo, eles são mais frios, que ia depender muito da intervenção, se a gente ia buscar, né?
E isso o Beni tinha 1 ano e meio. Daí do 1 ano e meio aos 2 aninhos, a gente fez o teste de ouvidinho para saber se não tinha algum atraso assim, na audição, né, algum problema, por isso que ele não falava. E ele passou a ir na escolinha, porque eu estava em casa com ele, eu ficava em casa com ele, para ele se desenvolver, ter contato com outras crianças. E quando eu retornei no neuro, quando ele tinha 2 aninhos, eu já sabia o diagnóstico, já tinha fechado o diagnóstico. Daí, a partir disso, né, que toda mãe também vai estudar, daí eu fiquei nesse tempo estudando sobre o autismo. O Beni, nessa época, frequentou a APAE, porque a gente não tinha certeza do diagnóstico. Foi ali que a minha vida começou a se transformar também, porque na APAE as intervenções é numa sala coletiva, assim, não é individualizado. Sim. Então eu tive contato com uma menina que tinha Down, até hoje eu lembro dela, com outras crianças, e a partir daquilo eu comecei a me transformar como pessoa, porque eu vi de perto a realidade dessas famílias, né, de crianças com deficiência. E foi um período de luto. Hoje eu consigo falar sobre isso, porque é normal, é humano que toda mãe gesta esperando, idealizando uma maternidade e de repente se depara com uma outra realidade. Sim. Então tive um período sim de luto, tanto é que o pai do Beni era mais ativo, ele estava à frente da associação, participava assim, e eu tive um período que eu fiquei mais recolhida, que eu não conseguia falar tanto. Precisando se entender, né? Entender tudo que está acontecendo. E eu era muito nova também, eu tinha 22 anos, então estava assimilando tudo, né? Mas foi uma fase assim, muito difícil, realmente. E tu falou, né, da APAE e tudo mais, dessa relação e como foi importante para ti como pessoa, né? Eu trabalhei, ó, vamos lá, o Tainã por trás do Guri da Praia. Eu trabalhei no CRAI. Sabe o que é o CRAI, Eder? O CRAI é o Centro Referencial de Atendimento ao Educando, que tem em Imbé. O CRAI, ele é responsável por fazer atendimentos individuais a crianças que estudam na rede municipal, que possuem algum espectro autista, mas também qualquer outro tipo de deficiência, que precisa de um atendimento mais individualizado, mais especializado, para que eles continuem inseridos na rede municipal. Então, foi lá, eu tinha... Bruna do céu, acho que eu tinha uns 18, não, eu tinha menos. Eu tava no ensino médio. Nossa, como eu sou velho. Então, faz 15 anos isso. Collor era presidente, né? Sim, Fernando Collor era a época que ele era presidente. Quase isso. É um canalha. Tramandaí é o CAP, né? Tramandaí é o CAP. Então eu trabalhei lá no CRAI, e lá no CRAI eu com 15 anos comecei a ter esse primeiro contato, não só com as crianças, mas também com as famílias, né? E como ainda existe uma certa resistência de pais no momento que recebe o pré-diagnóstico ou já o diagnóstico, ou às vezes nem vão atrás do pré-diagnóstico, o diagnóstico. É por isso que é muito importante estarmos aqui falando disso, porque existe sim um receio em buscar, e eu acho que é mais uma questão, já foi muito pior, mas a sociedade em si, com essa cultura do menino, por exemplo, né? Menino demora, menino é mais preguiçoso. E também tem a questão institucional, né? Que para conseguir um laudo hoje em dia tá uma fila de espera basicamente de uns 3 anos. Então a criança perde muito tempo de vida esperando de desenvolvimento. Então é difícil, né? É uma situação complicada, né, Éder? Os pais meio que, não digo negligenciando, acho que negligenciar é uma palavra muito forte, mas não olhando para aquilo com o cuidado que deve ter, né? Ir para esse senso comum, como a Bruna falou, de que não, no teu tio Robertinho, lá em 1980, deu tudo certo, ele foi só um tempo. Ah, não, teu pai era assim também. Então, acho que buscar apoio médico primeiro, né? Tainá, eu fiz 2 semestres de acompanhamento, tecnologia e acompanhamento em TEA. Para. É verdade? Para. E aí, pela imobiliária, acabei trancando e não seguiu. Não dei continuidade, mas eu ia estudar, né, a tecnologia e acompanhamento em TEA. E agora eu vou te fazer uma pergunta, por que o interesse nessa área? Tu sabe que eu acabei trabalhando, né, com algumas crianças, eu tinha uma barbearia antes de ter e eu atendia muita criança que
estava dentro não só do autismo, mas eu atendia várias crianças que às vezes tinham alguma dificuldade com medo, os pais acabavam levando, e aquilo ali me despertou, e eu disse para a Cíntia um dia, eu vou fazer uma faculdade, eu vou né, me inteirar e entrar mais nesse assunto, nesse mundo. E aí, né, por conta do trabalho, depois eu acabei fechando a barbearia, a gente acabou ficando só com a imobiliária, eu não tive mais, né, o tempo de fazer. Mas um dia ainda vou terminar e, né, um dia eu ainda vou estar ajudando mães também aí, pais, nessa empreitada. Que da hora, que da hora. Bruna, qual é assim, não digo a maior dificuldade, mas assim, qual foi algo maior do que o luto que te pegou, assim? Porque o luto, ele foi algo que, né, com o tempo, não sei quanto tempo demorou o teu luto também e tudo mais, mas teve algum choque de realidade que tu teve maior do que o luto? Porque o luto é quando tu já assumiu aquela realidade, daí tu precisa então, e aí vive. Mas qual foi o choque de realidade que tu teve, assim, tipo, vou ter que mudar? Como assim? Eu acho em relação à minha vida... Isso, a tua vida no todo. Acho que teve a ver com essa questão da minha carreira mesmo, porque eu tinha, nesse período do luto, eu tinha desistido de tudo, realmente, assim, né, da minha profissão. Eu achava que eu não ia ter capacidade, eu sou TDAH. Toca. E realmente eu não conseguia passar na OAB depois que eu comecei a tomar a medicação e estudar por mais tempo. E até hoje em dia tem essa conscientização. O irmão da minha dermata, ela estava contando que ele conseguiu notificar uma universidade para ele ter minutos a mais do tempo para conseguir concluir a prova. Olha como está tudo avançando, né? Sim. Mas aí eu recebi meu diagnóstico, comecei a estudar, e quando eu passei na OAB, finalmente eu acho que eu consegui provar para mim mesma que eu era capaz, e eu abri o escritório, decidi abrir meu escritório porque eu enfrentei essa barreira também de não conseguir um trabalho, porque eu tinha que levar o Benício nas terapias. Então eu não conseguia ter a flexibilidade de horários, porque tinha que cumprir um determinado horário. Então tive essa coragem de abrir o meu escritório, mas foram várias situações, assim. Eu já voltei da creche uma vez com o Benício no colo e ele não conseguiu ficar na creche porque não ia ter um monitor para ele, uma creche municipal. Sim. Então, por isso que eu digo, são várias coisinhas que a gente vai guardando, assim, e que daí vai despertando essa força pra gente lutar, assim, porque episódios, assim, de falta de inclusão escolar, preconceito, assim, a gente vai guardando e isso vai nos dando sede para transformar. E toda mãe vai uma ajudando a outra. Sim. Né? Eu tive pessoas que me ajudaram. Depois disso, eu fui crescendo junto com o Beni. A gente consegui comprar um carro com desconto, porque eu levava ele nas terapias a pé. Aí consegui comprar um carro com desconto de IPI, com isenção de PVA, para a gente ter o nosso carro. Sim. E eu fui tendo ajuda de outras pessoas também, né, que foram me ajudando na carreira, em tudo. Tu falou ali sobre ser TDAH, né? Poucas pessoas sabem, na verdade. Eu tenho um pré-diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Eu sinto muito, muito, muito. É tudo 100%. Eu amo muito, eu não gosto muito, eu fico muito triste, eu fico muito dramático, Então isso é algo que eu também preciso investigar. Quando eu soube desse meu pré-diagnóstico, eu sempre fui uma pessoa meio cética quanto a mim mesmo, né? Então, quando eu recebi esse pré-diagnóstico, eu tive uma certa... Tem um livro muito interessante daquela psiquiatra, Ana Beatriz, Mentes que Amam Muito, que fala sobre o transtorno borderline. Desculpa, anota aí, Mentes que Amam Muito. Eu acho que é esse o título. Eu sei que o do TDAH é Mentes Inquietas. Então, é um momento, né, de que às vezes depende muito de como a pessoa vai lidar, né? Eu já fui uma pessoa que lidei da pior forma possível. Eu soube no pré-diagnóstico, eu não cavoquei mais. Eu meio que assumi que eu tenho, e aí eu tento trabalhar comigo mesmo, sabendo que eu sou, né?
Mas eu percebo que isso afeta diretamente as minhas relações enquanto Tainã, enquanto Guri da Praia, vocês nunca vão ver isso. O Guri da Praia não tem. O personagem não tem, mas o Tainã tem. E eu sei que isso atrapalha muito as minhas relações, atrapalha muito com as minhas amizades, porque às vezes eu tô super ativo, conversando muito, toda hora mandando mensagem, e daqui a pouco ele manda um textão e eu não respondo nada. E eu sei que meu amigo João Vitor Cominha está ali do outro lado do computador e ele tá... A gente entendi agora eu te entendi. Então, e muitas vezes acontece também com a minha esposa, que às vezes ela fala uma coisa, eu fico super animado, às vezes ela fala uma coisinha só, que me derruba. Então, esse meu pré-diagnóstico precisa ser mais investigado para que eu consiga ter uma vida melhor, não só comigo, mas com os outros ao meu redor. Autoconhecimento. Da hora, né? É tri, né? Tem alguma minha pergunta aí do pessoal dos comentários? Um abraço. Muito obrigado pra você que tá ligado aqui no Pergunta Que Não Quer Calar. Manda tua pergunta que o Éder vai ler. Cara, eu vou fazer uma pergunta dela, Josiane Andrades. Vulgo mamãe. Ela tá descobrindo o meu pré-diagnóstico agora. Beijo, mãe. Entendeu Qual a agora? maior dificuldade encontrada pela mãe atípica dentro do ambiente escolar? Já aproveitando essa pergunta dela, que é muito pertinente, que tu ainda acabou, né, de dizer que não pôde deixar o Beni na escolinha por não ter um acompanhamento ali, né, alguém para que acompanhasse ele. Então essa é a pergunta dela, vou repetir de novo para ti, que é: qual a maior dificuldade encontrada pela mãe atípica dentro do ambiente escolar? Antes de tu responder a pergunta, essa pergunta veio de uma professora de sala de aula do ensino municipal. Então ela sabe, ela pergunta porque ela, né, a minha mãe deu aula a vida inteira dela, se aposentou agora, né, mãe? Tá aí aposentadíssima, no né? município aqui de Tramandaí? No município de Ela Tramandaí. deve conhecer a minha mãe, então. Deve dar aula. Quem é a sua mãe? É a professora Bela. Ela é professora Comenta aí, mãe. no município. Qual escola que ela deu aula? Em várias, no Castelo, no Mas Cândido. ela não Ela ficou no Cândido, no Castelo, agora por último ela estava no São Francisco. A minha mãe deu aula no Cândido, na Dom Pedro, mas ela ficou muito tempo e uma das primeiras professoras da escola em Indianópolis. Mas com certeza se conhecem e tal. Então essa pergunta veio de uma professora de sala de aula. Repete a pergunta, Éder, porque agora foi tudo. Era sobre o ambiente escolar, né? Qual é a maior dificuldade encontrada pela mãe atípica dentro do ambiente escolar? Eu acho que é acolhimento dos professores, assim, e de vontade e entender e buscar o melhor para aquela criança, porque esses dias eu fui dar uma palestra e encontrei uma diretora de escola e ela falou: amiga, me dá uma luz, o que eu faço? Porque os professores, não estou falando mal dos professores, mas é uma realidade, eles não querem estar numa sala de aula que tenha alguma criança com diagnóstico. E somado a isso, tem uma falta de monitores, né, de acompanhantes especializados que também prejudicam, mas eu acho que a mãe atípica, ela não recebe o acolhimento, porque como presidente da associação, quando chega alguma denúncia, alguém fala: já fiz 8 reuniões e não estão compreendendo como é que é o meu filho, eu não sei mais o que eu faço. Geralmente a associação agenda um horário, eu vou com aquela mãezinha para dar um suporte emocional para ela, porque ela já passou por 8 reuniões na escola. E tem milhares de mães que o filho fica 1 hora e chamam ela, elas não conseguem trabalhar. Sim. E parece que a sensação que eu tenho quando eu estou nessas reuniões é que o culpado é a criança. Isso é muito triste. Isso é terrível. E a mãe já está num esgotamento emocional muito elevado. E a mãe acaba passando por louca, assim, né? Mas na verdade aquela mãe só está buscando o melhor para o seu filho. Então, não só o melhor, como o necessário, o né? necessário. A inclusão em si. Sim. Né? Eles têm direito a acompanhante especializado. Já fiz reuniões, assim, em prefeituras, para também ter mais capacitação para esses professores. Só que eles dão umas capacitações, assim, que são 2 dias, que não acabam sendo efetivos, assim, para conseguir, né? Ô, Bruna, mas agora eu vou fazer uma pergunta de quem quer entender mesmo. O aluno, ele precisa ter um monitor? É obrigatório ter um monitor em sala de Não, aula? a lei diz desde que comprovada a necessidade.
tem pessoas no espectro ou com TDAH que não precisam ter, né? Ou que tem altas habilidades. Já vi casos em que a pessoa tem alta habilidade, conclui as coisas muito rápido e daí acaba prejudicando, acaba ficando inquieto, né? Tempo ocioso. Porque faz aquilo muito rápido, a atividade proposta. Então, geralmente o neuro coloca no laudo que aquela criança precisa de um acompanhante especializado, no caso do autismo é acompanhante especializado, e daí essa mãe leva ou na secretaria ou leva na escola, e às vezes não tem, né? Sim. Às vezes, muitas vezes. Às vezes, muitas vezes, quase sempre. E é isso que eu queria te perguntar. Porque muitas vezes eu acho que o problema não está na escola. Está dentro da Secretaria de Educação, que deveria fomentar e ter, né, esses monitores em todas as escolas. Capacitar esses monitores, primeiro de tudo, capacitar os monitores para depois colocar na sala de aula, porque só colocar também não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem que ter uma certa capacitação, tem que ter um conhecimento, né? Quem for trabalhar nessa área tem que ter conhecimento. Porque o acompanhante especializado, por caso do autismo, ou o monitor, em caso de outras deficiências, né? Ele é para cunho pedagógico. Sim. Mas tem crianças no espectro que precisam de um assistente terapêutico, que é negado. Que só através de uma ordem judicial, hoje em dia, que a gente consegue, né, incluir esse profissional, que é um profissional da área da saúde, não é um professor, que vai desenvolver habilidades sociais, que vai levar aquele autista nível 3 que não consegue ir no banheiro e vai dar esse suporte para a criança ir no banheiro, para a criança se alimentar. Então, são várias barreiras. Sim, eu vejo que também tem a dificuldade dos professores, mas também tem uma necessidade de ter alguém especializado só para aquela criança, ou ter um cuidado mais individual. O argumento que eu recebo é que eles abrem processo seletivo e que não tem muitos inscritos, né? Então tem que ver qual é a origem disso, se é o salário ofertado, porque hoje em dia é uma profissão assim gratificante. O Beni tem uma AT no colégio, né? Faz muita diferença, porque ele tinha um profissional que era ofertado pela escola e não era especializado, geralmente é um estagiário. E aí a gente acabou optando agora na pré-adolescência, assim, para trabalhar esses comportamentos com as outras pessoas. Colocamos uma AT e fez total diferença na vidinha dele. Eu trabalhava na Fast House como monitor. E aí eu lembro que... E eu trabalhava no CRAI na época, então... E aí eu lembro do Benjamin. Benjamin, eu não faço ideia de onde você está, porque né, a vida andou, seguiu, né? Mas o Benjamin me amava, eu amava o Benjamin. Adorava brincar com ele, a gente brincava em toda a Fast House. Fazia um caos na Fast House, né? O dono da Fast House ficava apavorado quando viu o Benjamin, porque o Benjamin já vinha comigo, já vinha com o Benjamin e falava, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou brincar. E eu ficava brincando com o Benjamin. Então, um beijo, que isso chegue ao Benjamin, a família dele, eu não vou lembrar nenhum nome da mãe, eu só lembro do Benjamin. Mas é esse amor que tu demonstrou agora, que eu acho que falta um pouco, assim, em relação a essas crianças, sabe? Esse amor, assim, ela tem dificuldade nisso, vamos trabalhar o hiperfoco dela, para que ela consiga prestar atenção, para que ela consiga se desenvolver. E eu acho que o professor também é tão desvalorizado, acho que eles não têm culpa. Eles estão, assim... Eles recebem mal, daí... Muito. São muitas dificuldades. Eu atendo muitas professoras também. Sim. Todas têm adquiriram alguma doença profissional, porque realmente é bem complicado. Né? A minha mãe eu tenho certeza que tem, mas ela também nunca investigou nesse ano. Tá na hora de ir um pouco atrás. Mas agora eu quero aproveitar e falar aqui da Oralsim. A Oralsim, que é a clínica odontológica, a rede que mais cresce aqui no litoral. Agora tem aqui, ó, do ladinho da Ferreiras Imóveis, né? Aqui do ladinho, a Oralsim, todo o procedimento estético dos teus dentes ortodônticos tu pode fazer ali. Inclusive, eu tô fazendo meu clareamento ali, olha. Não sei se você já... Tá lindo. Como é que tá meu sorriso, tá bom? Tá lindo. Tá legal, né? Então, ó, seguinte, vai ali, faz a tua avaliação, vê o que tu precisa fazer, você que precisa colocar prótese,
Ali eles fazem as próteses parafusadas, né? É uma boa pra ti. Coloca a prótese parafusada, fica ótimo, o teu sorriso vai ficar a coisa mais linda. Então vai lá, entre em contato com a Oral Sim que patrocinou, fez parte lá do meu show também de sábado. Um beijo pro Nicolas e pra Carol, que estão agora com o B lá nanando ele, que ele deve estar dormindo, ou ele tá super agitado. Vai na Oral Sim e não perde tempo, beleza? Posso fazer uma pergunta agora? Ei, não tava preparado pra isso, não. A pergunta que cai lá é com o guri da praia, não pro guri da praia. Diga. Quando que vai ter o próximo show? Porque o Beni vai querer ir. Primeiramente, Beni, tá assistindo, ó, um beijo do tio guri da praia pra ti, viu? Anota aí, você que tá acompanhando a live, anota, save the date, de possível, save the date, 19 de setembro. Ai, faltou muito, né? Tem que ser assim. Tenho medo de botar em agosto e ninguém comprar. Ó, 19 de setembro no Beira-Mar também. Ingressos vão ser menos do que o último. Já vou falar pra vocês. Quem achou que ia ser o mesmo, não vai. Vai ser menos. Então compra logo, senão vai ficar de fora. Teve fila no sábado de gente que queria comprar na hora, mas aqui não é festa do peixe que tu vai comprar na hora, meu querido. Ou compra antes, ou vai esgotar. Esgotou, entendeu? Então é o seguinte, vai lá, não perde tempo e já salva a data aí. Daqui a pouquinho nós estamos fazendo a divulgação desse show. E o Beni tá muito mais que convidado. O Beni vai amar. O Beni. E é um show bom pra criança, né, Éder? Tu foi, né, Éder? Fui e tinha uma galerinha, e a galerinha tava muito louca com o Tainá. Curtiu muito. É que eu vou junto, né? Se ela estiver assistindo nós, um beijo pra Evinha, né? Eva, um beijo. O Beni adora pegar o microfone e fazer piadas, né? Só que às vezes as piadas dele tem um pouco de humor negro, deu pra proibir ele. Teve uma época que era verão e ele pegou o microfone e fazia showzinho de stand-up. E daí eu, não, filho, não, no microfone não, porque tem vizinhos aqui agora. Essa não, filho, essa não. Bruno e Tainá, atenção, tá tudo em casa. Josiane Andrade diz, Bela é minha amiga. Trabalhamos juntos na Indianópolis e na Dentse. Tudo em casa. As professoras unidas, né, cara? Elas têm um grupo do WhatsApp, eu tenho certeza. As professoras são todas unidas. Bruna. Bruna. Bom, primeiro, né, teve esse âmago do direito, né? Veio o direito, veio depois, né, essa mudança de nicho, né? Quais são os pilares do direito para esse nicho que tu escolheu? Quais são, assim, aonde que tu atua diretamente, como que tu ajuda, como que tu pode ajudar quem é mãe ou pai atípico, como que tu pode, vendo o teu peixe agora, como é que tu pode ajudar os pais e mães atípicos? Como a minha especialização é em previdenciário, a minha atuação, o carro-chefe assim, né, do escritório é o BPC Loas, que é um benefício assistencial, e acaba que eu recebo essa mãe, que eu já, através de indicação, e aí acabo pegando para fazer alimentos para ela. A gente encaminha também a questão da isenção de PVA. Às vezes, essas questões, assim, geralmente eu nem cobro, né? Eu instruo essa mãe a buscar, faço, às vezes, a notificação extrajudicial para ela conseguir a inclusão escolar. Atuamos também em ações de tratamento, de medicamentos. Sim. Mas a minha especialidade mesmo, que eu sou apaixonada, é o direito previdenciário. Direito previdenciário. E por que o direito previdenciário? Eu trabalhei no gabinete de um juiz federal em Canoas. Antes de engravidar do Beni, eu morava lá em São Leopoldo. Morava em São Leopoldo? Qual bairro? No Cristo Rei, lá pertinho da Unicinos. Ah, morava bem. Meu filho mora lá perto. Um beijo, João. Tamo junto. Eu pegava o trem até Canoas, fazia o estágio de tarde, estudava de manhã e de noite. E eu tive esse contato com o direito previdenciário, aposentadorias e tudo mais, né? Salário maternidade, e eu me apaixonei. Foi assim, foi só fazendo, gostando. A minha tese,
A tese não, ainda não. Calmou. O meu TCC foi sobre direito previdenciário, a tese da desaposentação. E eu sempre tive para mim que se eu fosse atuar, se eu fosse exercer, seria no direito previdenciário. No direito previdenciário. Beleza. Fez ali, né, se formou em direito previdenciário. E quais os direitos que toda família que possui uma pessoa com espectro autista ou qualquer outra deficiência deveria conhecer? São vários, né? O cartão de estacionamento é muito importante. Foi o pai agora, quando esteve no Legislativo, porque ele era suplente até o mandato passado, nós fizemos uma lei que é para colocar nas placas de estacionamento, né, colocar o símbolo da neurodiversidade, para que essas famílias não sofram episódios de preconceito quando estacionarem lá, porque o autismo não é uma deficiência visível, né? O cartão de estacionamento é muito importante, porque às vezes eles realmente se desorganizam quando vai numa terapia, tem que caminhar muito. Então, o cartão basta ir na prefeitura e enviar o laudo, né? E o comprovante de residência. Então, é um direito, não é só daquela pessoa que tem deficiência física. Tem a questão também de isenção para adquirir carro, isenção de PVA, que são facilidades para o dia a dia, né, para conseguir se locomover. Tem o direito à meia entrada. Acesso prioritário em filas. Tem bastante coisa, acesso à medicação, acesso a tratamento, acesso ao acompanhante especializado, são vários direitos. E como que esse pai ou essa mãe atípica podem ir e exercer o seu direito no momento em que não há, né? Por exemplo, tá? Se essa pessoa vai ali na festa do peixe e quer a meia entrada e ali, naquele momento, lhe é negada. Eu gosto de instruir a fazer uma denúncia no Ministério Público. Basta entrar lá no site do Ministério Público, né, e encaminhar, que não foi porque o Ministério Público é o fiscal da lei, explicar a situação, que essa promotoria vai intimar esse estabelecimento para prestar esclarecimentos. Show. Então, ó, você aí que é mãe e pai atípico, já sabe que tem como, né, recorrer a alguns direitos. Qualquer coisa, né, falamos muito rápido aqui, @ Bruna Ressurreição. Bruna Ressurreição ADV. ADV, ó, Bruna Ressurreição ADV, que é um trabalho maravilhoso que ela faz lá na rede social dela, e você pode se instruir mais, né, entender melhor como que você pode, né, ter esses benefícios, porque são benefícios importantes, né, Bruna? São. Não só para o pai ou para a mãe, mas principalmente para a criança. Tem muita coisa. Tem uma ação que a gente trabalha lá no escritório também, que a despesa com escola, né, com ensino, também engloba, se equivale à despesa médica. Então, aquele pai, só que o que a Receita faz? A Receita, ela é 3.500, ela limita para restituir no imposto dessa família. E ela tem direito a não ter essa limitação, porque a despesa escolar de uma pessoa com deficiência se equipara à despesa médica. Então, não deve ter esse limitador. Sim. E aí ela... porque aí o que a Receita faz na hora de restituir? Ela pega e coloca aquele limite ali de 3.000 e pouco, e o resto não consegue, né, entrar no cálculo para restituir. Então, é muito importante, porque é um direito, né? Então, acaba fazendo diferença na vida dessas famílias que já têm um alto custo. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta. O que muda e como funciona para o adulto que tem espectro autista? Porque eu vi até uma professora minha, uma ex-professora minha, na verdade, a professora Camila, ela foi diagnosticada agora adulta. E aí, como é que ela faz? Ela mesma faz o pedido, ela mesma corre atrás, tudo isso ela. Tudo isso ela. Ela tem direito também a prioridade, a meia entrada, tudo. Tudo ela por ela. Então, ó, mais uma vez, @ Bruna Ressurreição ADV. Tá, e não sei escrever ressurreição. Há essa possibilidade, calma, não. Há essa possibilidade. Então vai lá no @Ogre da Praia, que tem o @ dela lá nos stories, beleza?
Só? Já gostou dessa, né, Éder? Gostou, né? Bom. Gostou. Tem mais gente aí, Éder? Me fala. Tem, olha só. A Paty Pereira diz, só passando para falar que a doutora Bruna é um ser humano iluminado. Ela é incrível, amo de paixão. Beijos da Paty. Beijo, Paty. E, Bruna, teve algum caso, não é caso que se fala no caso do advogado, né? Alguma causa, algum processo, obrigado, causa também. Teve algum processo que foi marcante para ti na tua área, ou, tanto na Previdência quanto no nicho de espectros? Vários. O Ariel me olhou. Vários. O Ariel trabalha comigo. Ariel, se grite um aí. Grita um. Não, são muitos, assim, toda vez que eu consigo um benefício, porque acaba que o INSS não reconhece, dependendo do grau de suporte, como deficiência. Então, toda vez que eu entro ali, a gente entra judicialmente e consigo reverter essa negativa do INSS, é muito gratificante, porque as mães chegam lá, assim, e agradecem, são muito gratas, porque elas realmente não conseguem trabalhar. Então, faz total diferença, assim. Eu tenho até hoje, assim, mães que se tornaram grandes amigas. Sim. E que são muito gratas, assim, por a gente ter conseguido, né? A Paty é uma mãe atípica? Essa Paty que... A Paty, ela é uma pessoa com deficiência, ela é a presidente do conselho ali da pessoa com deficiência do INBE. E eu já conheci ela já tinha me convidado para palestrar em alguns eventos. E esse ano eu participei de um podcast ali com ela. Chorei muito, tive que me segurar para não chorar mais. E chorei depois também, lembrando assim da história dela, das coisas que ela já passou. E ela tem um trabalho muito bonito de inclusão também lá no INBE, assim, ajuda bastante pessoas. Que da hora. Seguinte, ó, gente, você que tá aí acompanhando a gente já percebeu, né, que é super necessário tu ter um acompanhamento médico, tem que fazer, né, tem que se conhecer e também conhecer os seus, né, através de consultas médicas, e é para isso que aqui no A Pergunta Que Não Quer Calar com o Guri da Praia, a gente tem o patrocínio do Acerte Med Consultas Médicas. Eles que estão há 15 anos, né, têm experiência com milhares de pacientes atendidos, agora tem aqui em Tramandaí, a partir de R$ 49,90. Tu pode ter a consulta cardiológica, pediátrica, dermatológica, neurológica, tudo aqui em Tramandaí com um preço que cabe no teu bolso. Então não perde tempo, chama eles aqui nesse WhatsApp que tá aqui embaixo, Acerte Med Consultas Médicas, aqui na Fernandes Bastos, é bem pertinho aqui da Ferreiras Imóveis. Tu vai conseguir ter a tua consulta e cuidar de ti e da tua família, meu irmão. Tem que cuidar de ti, pelo amor de Deus. A pessoa não se cuida. Tá, olha só, ô Bruna. Vamos falar agora de associação. Da associação. Como que foi recebida essa missão de ser a presidente, né? Quais foram os trabalhos da associação? Há quanto tempo que a associação existe? A Associação Autismo Litoral Norte. Então, é de todo o litoral. Conta um pouquinho da associação, dos trabalhos que eles fazem. A associação foi fundada pela Aline Leal, mãe do Lilo, que já tem 18 anos e está no espectro, por causa dessa dificuldade de informação. Quando ela recebeu o diagnóstico, ela fez um grupo de pessoas para falar sobre o assunto. E desde então foram milhares de eventos de conscientização. Nós já estamos na 5ª corrida de conscientização do autismo. Sempre é realizado no mês de abril, e ela é um grupo que tem 500 membros ali, geralmente é um membro da família que faz parte, onde as mães falam determinadas situações, se acolhem umas às outras. Já tivemos também grupo de acolhimento, uma roda de conversa de mães atípicas. Estou lutando já faz mais de um ano para que a gente consiga ter uma sede, né, aqui em Tramandaí, e para que a gente consiga desenvolver projetos para as mães, porque eu acho que as mães, assim, se fala muito em autismo infantil, só que eu acho que é negligenciado muito a questão da saúde mental das mães, para que elas possam se sentir pertencentes, acolhidas. Tem um projeto muito especial também, eu já enviei para a prefeitura, que é para autistas adolescentes, porque a maior parte de clientes, né, o Ariel sabe, alguns estão segregados, não conseguem. Tem um caso, né? O do Pedro.
O Pedro, eu até tô para produzir um conteúdo com ele, porque foi muito emocionante, assim. A gente buscou o auxílio e inclusão porque ele tem 23 anos e ele trabalha no Calçados Beira Rio e ele não quis mais receber o benefício assistencial porque ele disse que ele quer trabalhar e ele fez um conteúdo muito lindo, pena que eu não tinha ainda comprado o meu microfone e ficou um pouco ruim a qualidade, mas foi muito lindo, né, Ariel? Ele contou a história de vida dele e que ele amava trabalhar e que ele quer muito trabalhar. Então, queria muito fazer um projeto profissionalizante para as mães, lá na sede da associação, e também para receber os autistas adolescentes e adultos, porque é muito triste quando a gente tem que interditar um autista, porque eles já não receberam esse suporte desde criança, desde a escola. Sim. Então, eles geralmente são segregados, ficam trancados em casa, para que eles possam, né, se inserir na sociedade. E tem projetos de horta também com o vereador Gildo, porque ele que me falou dessa sede. Então, a gente está muito ansiosa, a gente está batalhando há algum tempo. E a associação é uma entidade, né, sem fins lucrativos, e a gente recebe demandas, instrui ali as mães como proceder, como buscar os direitos também. As próprias mães fazem isso dentro do grupo. Sim. Contam como é que foi a sua jornada, né? E quando chega algum relato, a gente atua também ajudando, representando, assim, esse fato na Secretaria de Educação, buscando algum direito para essa mãe, a gente oferta esse acolhimento. E o que falta? O que falta para a gente, para a associação ter de fato a sua sede? É uma longa jornada, eu era advogada da Câmara, né? Fui 2 anos, e um vereador me disse que tinha uma sede que era herança não sei se tu conhece um professor, que ele tem algumas sedes, casas ali na Mário Tota. Era o professor Souza? Esse daí. Tinha a equipe T-Flash de corrida? Ele acabou não deixando o testamento, mas ele faleceu e ele não tem herdeiros. E aí nós nos habilitamos, o procurador na época ali da prefeitura fez o inventário para que fique para o município. O inventário ainda está tramitando, daí eu fiz uma reunião com o prefeito, ele disse que ia fornecer 2 salas ali para a associação, porque tem umas salinhas ali perto na Mário Tota. E só que daí agora eu mandei os projetos para a prefeitura no início do ano e agora falta regularizar isso. Agora daí como trocou também a questão do advogado, do procurador, agora está nesses trâmites aí. E vai fazer muita diferença para que a gente consiga implementar, porque os grupos que tinham eram sempre com parceiros, né? A gente fazia muito na INC, no Café ao Quadrado. Sim. Mas seria muito legal ter até o Pedro, esse nosso cliente, ele ama robótica. Então, acho que é muito conseguir também emendas para que a gente possa implementar esses projetos. Tá. Depois a gente conversa sobre isso no off. E eu fiz reunião com o tabelião, porque eu acho que ele não quis fazer testamento na época, só que ele deixou uma declaração de vontade para que seja feito a sede, as propriedades dele, sejam destinadas para projetos com crianças e adolescentes. Ele deixou isso registrado. Tá, eu perguntei porque eu queria saber se tem uma forma de a gente poder ajudar, né? Eu como guri da praia, o Éder também aqui com a imobiliária, enfim, a gente poder fazer isso acontecer, porque é de suma importância ter essa sede, né? A gente até já está conversando aqui a gente vai conversar com a líder da Liga daqui das mulheres aqui de Tramandaí, né? De câncer, é isso? Né? De câncer daqui de Tramandaí, porque elas também conseguiram uma sede para elas agora, e a gente quer conversar sobre isso, trazer elas aqui, então ó, já bota a roupa de vinho que vocês vão vir. Posso fazer uma pergunta? Aceita ser nosso voluntário? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu perguntei sobre o que precisa ser feito para saber no que eu posso ajudar, né? Visto que está em trâmite, já foi falado com o prefeito, que era algo que eu poderia, né, tentar dar uma estreitada. Como é algo que está em trâmite judicial, jurídico?
pelo que eu soube recentemente, é porque ela quer como tem um inventário, os advogados querem esperar alguma liberação, mas a gente também já fez reunião com a promotora, e quem está me ajudando nisso é o vereador Gildo, né? E agora parece que ela quer só uma autorização, porque o vereador já está até com as chaves. E a gente também guardou todos os fundos ali da corrida que a gente arrecadou para pintar, para arrumar. O Guilherme, tá todo mundo assim só esperando para entrar lá para dentro e começar a fazer o cantinho da associação, sabe? Show de bola. O Guilherme Silva, que é o vice-presidente da associação, inclusive ele colocou aqui, né, se querem conhecer a associação, segue lá no Instagram, que é uma Associação Autismo Litoral Norte. Autismo Litoral Norte. E que tem o Pix também, né, da associação, que qualquer ajuda é bem-vinda. Daí o Pix ele não deixou aqui, até, né, Guilherme, se quiser deixar, a gente deixa no ar aqui, né? Pode colocar ali, né, @o guri da praia. Sacanagem, tô brincando. A gente tem um projeto que a gente queria tentar achar algum desenvolvedor, não sei como poderia ser isso, para fazer a carteirinha dos membros da associação. E ali vai ter o manual dos direitos, como buscar os direitos nesse aplicativo, vai gerar a carteirinha do filho e vai ter ali uma lista de convênios, porque a associação já tem alguns convênios, que é com uma clínica em Cidreira, porque a demora por neuro é muito grande e a gente conseguiu um desconto com o médico. Ótimo! Temos também com farmácias de manipulação, já tivemos com dentistas, então a gente quer colocar ali, a gente quer mandar para os estabelecimentos de Tramandaí para conseguir, nem que seja 5%, 10% de desconto, que daí aquela família vai conseguir gerar a carteirinha e falar que é da associação, para conseguir um medicamento, uma consulta. A gente quer arrumar parceiros. Nós já temos o selo, né, a empresa amiga do autista, e aí conforme a gente for fechando esses convênios, a gente vai e coloca no estabelecimento. Mas vamos conversar bastante sobre isso, porque posso ajudar também nesse garimpo de empresas que podem ajudar, né, ajudando nessa parte de realizar descontos para a carteirinha. E desenvolvedor, pelo menos que eu conheço, desenvolvedores de Porto Alegre. Eu até, pela Manus mesmo ali, eu tentei fazer, mas é bem carinho para fazer o aplicativo mesmo. Mas a gente pode tentar também de outra forma, mas o intuito é ter ali os manuais dos direitos, como buscar, onde ir, qual o primeiro passo de tudo. E para informar essa família, né, para ter aquilo ali escrito e para ter também a rede ali de convênios para que ela possa ir, porque qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer desconto, 5%, 10% faz a diferença, porque realmente elas têm muitas despesas com transporte, medicação, medicamentos, então... Show de bola, Bruna. Às vezes é isso que as pessoas falam, né? As pessoas acabam dizendo, tipo, mas para que dar uma isenção no IPVA? O autista precisa, por que o autista tem e o outro não tem? Às vezes por isso, porque uma mãe, né, acaba gastando, né, já tem um gasto a mais, né, e tu acaba até acabando com essa segregação que tu tinha falado, né? Posso botar meu filho dentro do meu carro, ir para tudo que é lugar, ele pode, né? Bota mais criança junto para que ele tenha essa interação dentro do veículo para sair, enfim. Então, isso não é uma esmola, né? Realmente é uma ajuda. Eu gosto de dizer que não é um benefício, é uma prestação do Estado, né? Porque é um direito. É um direito. Não é um favor. Deixa eu te fazer, falando sobre isso, são duas perguntas. Tá? A primeira pergunta é como que a comunidade pode participar ajudando a associação de alguma forma? A gente pode aceitar sendo voluntários, para quando a gente tiver a sede. Tudo está muito vinculado à sede. A sede. Mas pode também doar. Ali no nosso perfil tem o CNPJ da associação, para que a gente... O Pix está no comentário fixado da live. Tu é bom, hein, Joãozinho? Tu é bom, hein, João? Tá bom, beleza, gostei. Dá um sorriso para mim. Tamo junto. Eu sou uma péssima vendedora, né? Não, mas tá aí. Tá fixado aqui nos comentários da live o Pix para ti que quer ajudar a associação. E depois que a gente tiver a sede, a gente aceita doações para que a gente consiga reformar, colocar ali os móveis para acolher as mães e os autistas. E uma coisa que vale ser dita, né? Você deve estar pensando agora, mas eu só posso ajudar com R$5.
eu só posso ajudar com R$1, meu irmão. Tu vai estar ajudando, entendeu? É exatamente isso que a gente precisa de ajuda. Então não importa se é 50 centavos, se é 10 centavos, se é R$1. Ajuda, não importa. Ajuda que vai ser uma grande... Vai ser assim, ó, vai fazer muito, muito, muito para essa associação. E além disso, quando tivermos a sede, que vamos ter a sede, eu tenho certeza, daqui a pouco, você pode também ser voluntário. E aí, se você for voluntário, meu irmão, aí a tua ajuda, ela é vezes 1000, beleza? Então não deixa de ajudar. Seja por Pix, seja voluntário, seja se inscrevendo no canal, seguindo a associação lá no Instagram, já vai estar ajudando um monte, beleza? Outra pergunta que agora eu vou tirar o povo da jogada, tá bom? Povo, continua aqui com a gente, tá? Agora eu quero falar contigo, prefeito, gestor público, vereador, tudo bem, querido? Como é que tu tá? Eu sei que tu tá aqui, eu sei que tu tá assistindo, tá? Então agora, olha aqui pra Bruna e vê que ela vai te falar agora como que tu pode ajudar, né, na melhoria da vida das pessoas com espectro autista. Vai, Bruna. Eu acho que na questão pública o que faz total diferença seria a capacitação para profissionais da saúde quanto para professores. Porque até eu fui buscar um direito, fui até o CAPS para explicar, porque eu precisava de uma avaliação do Beni e ninguém sabia, do que se tratava. Sim. E é um órgão de saúde, né? Que devia ter conhecimento, porque o poder público tem um dever de informação também. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre os direitos, para também acolher essas famílias. O Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que o Estado tem um dever de informação, né? Para que consiga acolher essas famílias, porque as mães estão adoecendo, eles estão segregados, então uma capacitação técnica, assim, falar sobre isso, é um dever como da sociedade hoje em dia, como acolher uma pessoa com deficiência, porque ainda existe muitas questões assim relacionadas ao capacitismo, a falas capacitistas. Então, hoje em dia é um dever como cidadão, não só do poder público, né? Todo mundo acolher essa família e ter generosidade com essa família. Mas a questão da capacitação técnica faz muita diferença, porque essa mãe às vezes vai num posto de saúde e pede o direito à prioridade, às vezes não se sabe sobre Sim. isso. E é uma lei, entende? Então é fundamental esses servidores terem esse conhecimento. Então fica aí a dica para ti, né, prefeito, vereador, gestor público, que quer ajudar, de fato, capacitando, melhorando. E você que está aí na sua casa e quer, né, melhorar a sua qualidade de gravação, sua qualidade de vídeo, de foto, de tudo mais, tem que comprar iPhone, meu querido. Não vai ter jeito, vai ter que comprar o iPhone. E para comprar iPhone é com a Dani Portes, especialista em vendas de iPhone, MacBook, Macintosh, JBL, que mais, João? Smartwatch, iPad, iPod ainda é vendido? Não mais, né? Tá bom. Então, ó, tudo da linha Apple, mas ainda tem, vamos lá. Tudo da linha Apple é com a Dani Portes. Melhores condições, melhores valores. Se tu tem um iPhone e quer melhorar, tu dá o teu, ela avalia quanto que é e tu só paga a diferença. Não tem jeito, tu vai ter o teu iPhone novo. Dia dos Pais chegando, surpreende teu velho, é o melhor telefone pra ele. Ele não vai baixar nenhum aplicativo, que depois meu pai foi baixar o aplicativo da Bíblia. Ele baixou um outro Android no telefone dele. Eu juro pra você, isso aqui não é mentira. Eu tô desesperado. Fui lá e dei um iPhone pro velho, é a melhor coisa do mundo. Não consegue nem baixar mais o aplicativo, tadinho. Por quê? Porque agora ele precisa da minha ajuda. Porque o iPhone não permite isso. Então, ó, vai lá na Dani Portes e troca o telefone, o teu e o da tua família, para iPhones, mas também moderniza tudo da tua casa, beleza? Dani Portes, chama eles, que vai ser lindo de ver. Pinga Fogo, perguntas rápidas, já estamos indo pro final. A Bruna pode soltar o ar, a Bruna tá desesperada. A Bruna tá desesperada. Pinga Fogo. Maridão tá on? Claro. Alô, abraço. Mr. Norton. Tenho muito orgulho da minha esposa, Bruna. Além de ser uma excelente advogada previdenciarista, ela exerce sua profissão com competência. Tem mais É isso, é assim que o homem... É isso, é assim
assim que ele garante dormir do ladinho hoje, João Vitor. Tem que aprender, João Vitor, é isso. É a forma de garantir o valete, a conchinha no final da noite. Não tem jeito, Éder, é isso. Tu acha que de 5 em 5 minutos eu fico aqui, ó, mandando um beijinho pra Claro, e a Cíntia tá nem tchum pra ti, é isso que é tri. Nem aí pra tu. Bruna, quer mandar um abraço? Aproveita agora. Ai, não vergonha. Vai, olha lá, naquela câmera ali, ó. Manda um beijo pra ele, naquela câmera cinza lá. Abraço, amor. Te amo. Não tem jeito, cara. O amor é lindo, né? Ó, café ou chimarrão? Chimarrão. Ai, não sei. Os dois, não dá pra ser os dois. Não, café ou chimarrão? Café, né, pra trabalhar bastante. Pra dar aquele negócio, né? Hoje eu tomei 3 energéticos, sabia? Meu coração tá uma escola de samba. Praia ou serra? Serra. Desculpa, gente, mas é serra. O problema é que eu sou o guri da praia, né? Tudo bem. Verão ou inverno? Ai, inverno, mas eu tô um pouco revoltada com o inverno. Tá muito inverno, né? Não, tá demais. Tá muito inverno. Um filme ou série que te marcou? Ai, meu Deus, são tantos. Eu tô no hiperfoco agora de tudo Caltrin, gosto de Yellowstone. Sério? Não é nada. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Ai, tu achou que eu ia vir com um filme? Não, é porque se eu pergunto isso pra uma tia minha, inclusive um beijo pra tia Verena, se eu pergunto pra ela, ela fala assim, ó, série turca. Que ela tá viciada em série turca. Eu não sei o que aconteceu com ela. Tudo que é Caltrin, Rancho Dutton, essas coisas. Agora vai ter a 2ª temporada. Coisa boa. Na Globoplay tem uma tri boa, eu vou te falar. É Rei do Gado a novela, tri boa. Ó, um livro que toda família deveria ler. Menos o Vadimeco. Não sei por que botaram isso aqui. Mas aqui, ó, menos o Vadimeco. Um livro que toda família deveria ler. Família típica, sim? Qualquer família. O meu que eu vou escrever sobre os direitos das pessoas. Que o Paulo prometeu que vai Anota! O Paulo prometeu o quê? que vai imprimir o livro, né? Ele tem que imprimir, né? Ô, Paulo, tu faz esse trabalho de impressão de livro? Vou trocar uma ideia, senhor. Ele faz. Trocar muito. uma ideia, senhor. ele. É uma vendedora, já arrumou até um cliente pra ele, né? Já arrumou um cliente pra ele, ó. Nessa brincadeirinha aí. Uma palavra que define o autismo. Uma palavra? É uma palavra meio clichê, mas eu acho que é força. Que eu acho que toda família, ou até o Beni postou, quando o Beni foi artilheiro do campeonato. E ele postou que... Ele postou falando que ele era autista e que ele tinha muito orgulho por estar sendo artilheiro, então que o autismo não definia ele. Eu acho que é força, resiliência. Resiliência. O Beni é colorado ou gremista? Gremista. Vamos, Beni! Vamos, 9 do Grêmio, estamos precisando de ti, Beni, pelo amor de Deus. Ai, um beijo pra ti, Beni, tamo junto. Inclusão é? Acolhimento. Um direito que ninguém deveria precisar brigar para ter. Essa é bala. Eu acho que a saúde é o principal, né? Porque acho que o direito à saúde, se a pessoa recebe um tratamento, consegue se desenvolver e consegue buscar os outros direitos. O direito à saúde é muito importante. Eu vou fazer essa daqui, mas acho que essa é a resposta. Um sonho para a Associação Autismo Litoral Norte. A sede! A sede e os projetos funcionando. E uma qualidade que o Beni te inspira. E não pode chorar. Eu acho que é em relação à resiliência, assim, porque ele sempre fez tantas terapias, sempre sorrindo, sabe? Sempre sorrindo, sempre agradecendo, assim, ele é uma inspiração mesmo. Então, João, corta só pra Bruna agora, ela vai olhar para aquela câmera lá e ela vai mandar uma mensagem para aquela ali, ó. Uhum. E vai mandar uma mensagem pro Beni agora, que ele tá com certeza te assistindo agora. Beni, eu acho que tu nem imagina o quanto tu é a minha fonte de inspiração para todo mundo ao teu redor. Tu é uma pessoa do bem, uma pessoa generosa e eu tenho muito orgulho de ser tua mãe. Eu aprendo contigo todos os dias. Continua fazendo o Beni, que a gente tá precisando de um centroavante. Pelo amor de Deus, Beni, eu vou te levar lá pro Grêmio, Beni. Vou te pegar pela mão, nós vamos lá conversar com o presidente do Grêmio, né, o Odorico. Odorico, simplesmente eu achei o 9 do Hexa. Ele é centroavante, é atacante?
O BNI. Estamos precisando, tu sabe disso, né? Estamos precisando. Senhoras e senhores, pergunta final, para encerrar de fato. Imagina que nesse momento, né, tem uma mãe e um pai assistindo a entrevista que acabou de receber ou o pré-diagnóstico ou o diagnóstico, né, de autismo do seu filho. E tá cheio de medo, dúvidas, tudo aquilo que tu já viveu. O que tu diria para essa família? Primeiramente, eu instruiria essa família a buscar, se tiver como, buscar um acompanhamento terapêutico para ser o suporte para enfrentar as coisas, né? Não posso aqui ser uma pessoa não realista, preciso dizer que vem barreiras da sociedade, do poder público, da escola, e quanto mais eles se fortalecerem e terem fé, mais eles vão conseguir, né, enfrentar tudo isso. Eu gosto de falar para as mães atípicas, o Ariel acompanha, porque tem muita ferramenta hoje em dia, não precisa ser pago, que tu pode buscar um acolhimento, uma informação, buscar ter uma rotina, porque essas mães têm a vida tão corrida, passam por tantas dificuldades, mas se elas conseguirem se fortalecer um pouquinho que seja para enfrentar tudo isso, vai fazer total diferença na vida dos filhos dela. Bruna, foi um prazer. Mas assim, ó, um baita prazer te conhecer, trocar essa ideia contigo. Tenho certeza que foi maravilhoso para quem estava nos acompanhando ali. Então, de verdade, mais uma vez, uma salva de palmas aqui para Bruna Ressurreição. Advogada, mãe atípica, presidente da Associação Autismo do Litoral Norte. E sigam lá, a Associação Autismo do Litoral Norte, tudo junto, é isso? E também, Bruna Ressurreição ADV. Que grande programa que tivemos hoje, Éder. Que baita, né? Bora lá, considerações finais? Por favor, cara. Gente, obrigado, Bruna. Obrigado também por todos os esclarecimentos, né? A gente fica de coração cheio ouvindo tu falar, realmente, né? Isso é uma pauta que toda a sociedade ali abraça junto, né? A pauta do TEA. E foi muito bom mesmo. Tainã, satisfação, mais um programa, mais um aí. Que isso, cara. Eu vou te dar um abraço. Cara. Viu? A gente tá no mesmo lugar, gente. A gente não tá... Não era longe, não. Bruno tá aqui. E segue nas redes sociais lá, Éder, @Éder Ferreiras Imob. @Éder. Ponto. @Éder Ferreiras Imob. E é isso aí, Tanazinho. Vai de lá. Tamo junto, Éder. Mais uma vez, a pergunta que não quer calar, finalizado aqui. Sempre agradecer aos nossos... o oferecimento, né, que esse programa tem, quem faz esse programa acontecer, que é a SP Link, a Oral Sim e a Dani Portes. Também o patrocínio da 7med, da GS Segurança e da Destaque Multimarcas. E o apoio da Confeitaria Doce Sabor, Zone Sushi, MK Clean, 3D Corretoras de Seguros, Inove Comunicação Visual, Mega Eletrônicos e ProArt. Semana que vem, segunda-feira, teremos aqui delegado. Teremos um delegado aqui, beleza? É o delegado de Tramandaí, é isso, produção? O delegado de Tramandaí estará aqui para falar sobre coisas de delegado. Traz documento, né, Tana? A pergunta, eu vou trazer documentos, vou trazer meus pais, eu preciso estar totalmente respaldado de que esse homem não vai me prender, né? E ele vai estar aqui para tirar suas dúvidas sobre segurança e sobre toda essa situação, né, sobre portes de arma, drogas e tudo mais que tem aqui no litoral. Então, até a semana que vem. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo para você. Segue lá, @Ogre da Praia. Um beijo. Até semana que vem, tá? É nóis. Beijo, Joãozinho.